Agir é o caminho que nos vai levar à vitória, que vai ajudar os beirões e os portugueses a concretizarem as suas ambições, que vai valer a pena. Temos de conseguir. E é preciso mobilizar todos. Repito, é preciso mobilizar todos. Porque agora não há margem nem lugar para discórdia. Todos temos de estar unidos. É tempo de união. Porque o que está em causa são os nossos filhos, é o nosso futuro, é a nossa região e é Portugal. Pois Portugal agora pode mais. Viva Castelo Branco, viva Portugal! A coligação Portugal à Frente fez a apresentação dos candidatos às legislativas de outubro pelo Círculo de Castelo Branco, no alto do castelo, com a muralha de fundo, num espaço simbólico e com um cenário natural, eivado de memórias, de lutas e de conquistas. Ainda hoje os portugueses esperam por um meia-culpa dos responsáveis da desgovernação socialista durante as últimas décadas. Em vez disso, insistem na mesma demagogia debitante, com uma certa arrogância, contando histórias da carochinha, mas que têm sempre um ponto em comum. O regresso da técnica sistemática de faltar à verdade. Vem isto a propósito que a oposição socialista do Distrito apregou aos quatro ventos, dizendo que a responsabilidade da introdução das portagens na SCUT, nomeadamente na A23, é deste governo. É espantoso ouvir isto. Sobretudo quem nas eleições legislativas de 2009 jurou a pés juntos que jamais em tempo algum permitiria portagens na A23. Recordam-se, vocês todos se recordam dessas eleições. Foram disputadas contra Manuela Ferreira Leite, que agora até já querem para integrar o seu futuro governo. Felizmente que não vão formar governo. Mas de facto é espantoso o que a gente consegue ouvir. Pois bem, um ano depois, em 2010, o governo socialista dá o dito por não dito e anuncia a introdução de portagens na A23. Tudo está descrito. Tudo está descrito na resolução do Conselho de Ministros, número 75 de 2010, de 22 de setembro. Ainda eu era Presidente de Câmara do Fundão em 2010, quando reuni com o antigo Secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, sobre a localização dos pórticos no território do Conselho do Fundão. Foram os socialistas que assinaram os contratos, estabeleceram os prazos, definiram os pórticos e a calendarização para a entrada em vigor das portagens. Pois bem, é a pergunta que vos deixo. Como é que é possível que digam, sei com todo aquele arrojo, que digam tamanha enormidade? Quem pensam que querem enganar? Esta campanha eleitoral, se fosse um filme, só poderia ser chamado A Verdade da Mentira. Manuel Freixas apontou a dicotomia de caminhos como a grande escolha que os portugueses vão fazer a 4 de outubro. O cabeça de lista apontou também o dedo ao PS pela situação herdada e foi perentório. Encontramos um país sem crescimento económico, sem capacidade de atrair investimentos, com desemprego galopante, com dificuldades de financiar em mercados internacionais, com um nome no lixo em agências de notação financeira. Era este o quadro. Foi de lá que partimos. Isto deu início a uma enorme viragem de políticas e mentalidades. Hoje, o país volta a ter esperança. Hoje, todos os principais indicadores do país estão a melhorar e Portugal caminha de forma segura e sustentada na direção certa. E é em nome dessa esperança que estamos aqui, porque hoje é claro que é um caminho que merece e deve continuar a ser percorrido. O PSD não apresenta candidatos de fora do distrito. Ao contrário, o Partido Socialista, em 38 anos, apresenta pela primeira vez os célebres paraquedistas. Gostaria que eu fizesse um comentário. Olha, eu devo dizer, esse assunto para mim está encerrado. Nós já dissemos o que tínhamos de dizer sobre isso. Já fizemos uma comunicação sobre essa matéria. Aquilo que eu posso dizer é que o PSD, ao longo dos anos, e eu lembro-me que já milito há muitos anos aqui no nosso distrito, todos os anos em que havia eleições legislativas, foi fustigado praticamente por causa dessa matéria. Porque havia o mau hábito, e eu considero que é um mau hábito, sobretudo em círculos eleitorais pequenos, de colocar pessoas à frente de um distrito que não têm uma identificação muito direta com o distrito, em que as pessoas não se identificam com ela. E eu considero que é muito importante haver uma identificação entre os candidatos e a zona de onde eles são provenientes.
Porque, caso contrário, não teríamos um sistema representativo. Teríamos um sistema central, um sistema qualquer outro diferente, mas nós só temos 4 mandatos no nosso distrito. Se porventura o mandato dos cabeças de lista de ambos os partidos que elegem mais deputados forem nomeados por Lisboa, então passam a ser também deputados de Lisboa. E, basicamente, o que nós entendemos é que isso não é bom para a democracia e não é bom para a democracia representativa. O Partido Socialista, que passava a vida a tirar-nos pedras porque nós tínhamos outsiders, agora provou do seu próprio fel, provou do seu próprio veneno. Porque, no fundo, foram mais longe ainda. É que o cabeça de lista ainda é competência da liderança indicar. Agora, o número 2 é da competência específica do distrito. E terem aceito o número 2, que não é daqui, foi claudicar nitidamente a outros interesses que não são os interesses da nossa Beira Baixa. Grande bandeira é, sem dúvida, para o PSD e para os deputados eleitos em relação ao distrito. Falou também nas portagens. Também é uma matéria que pode recuar ou vai manter-se? Eu acho que as portagens têm que ser revistas no futuro. E creio que tem que ser um tema que... Enfim, este tema foi abordado desta maneira porque foi herdado do governo anterior, estava tudo já montado e construído. Só o facto de se ter precipitado a queda do governo anterior é que levou que a introdução das portagens propriamente dita, ou seja, o pagamento, porque a introdução foi feita pelo Partido Socialista. O pagamento, quando começou a ser cobrado, já estava tudo preparado, passou a ser já na vigência do novo governo. Porquê? Porque houve eleições antecipadas. Se não houver eleições antecipadas, teriam caído na vergonha, que foi uma vergonha, dar o dito por não dito, e teriam sido eles, inclusivamente, a cobrá-la. Ainda bem que o país mudou, ainda bem que houve eleições antecipadas, porque o país voltou ao rumo correto, voltou ao rumo certo. Só que vivemos tempos de emergência nacional, em que era necessário fazer sacrifícios e foi necessário arranjar receitas para cobrir os custos do Estado e, nomeadamente, os custos da SECUT. O ideal seria não haver portagem. Mas se porventura não pudermos ter o ideal, que tenhamos pelo menos o ótimo. E o ótimo será que a portagem a ser cobrada nestes territórios de baixa densidade, nestes territórios da coesão, que tenham a ver com o seu rendimento per capita. Quando nós falamos nos fundos comunitários e na forma de olhar a coesão europeia, os fundos comunitários, nomeadamente aqueles que vêm para o nosso interior, têm o chamado Objetivo 1. É o Objetivo 1 porque é o objetivo mais importante, que é a promoção da coesão. E quais é que são abrangidos por esse financiamento? Os mais pobres, aqueles cujo rendimento é 75% apenas, ou não chega a 75%, da média europeia. Portanto, todos que têm menos de 75% têm ajudas extraordinárias. E é a mesma coisa que tem que se fazer para promover a coesão territorial com esta abordagem das portagens. É isso que eu, como empresário, quero. Condições de excelência para trabalhar e desenvolver. Só isso. Penso que é isso que todos queremos. É isso que os cidadãos desta região querem. É isso que todos esperamos dos candidatos a deputados à Assembleia da República. Eu acredito neles. E acredito neles pelo facto de serem mulheres e homens com provas dadas.